Prezadas alunas e alunos, bem-vindos ao nosso curso de Programação CNC. Hoje nós vamos fazer uma aula apresentando a nossa aula 2, apresentando algumas definições. Então vamos lá, né? A primeira definição é a definição de máquinas operatrizes, também conhecidas como máquinas ferramentas, né? Então, o que são máquinas operatrizes ou máquinas ferramentas? São máquinas que nós utilizamos para a confecção de peças mecânicas, né? Então, essas máquinas são o quê? São os tornos, as fresadoras, as plainas, as furadeiras, as retíficas, né? São as máquinas operatrizes que a gente usa para a fabricação de peças, tá certo? Então, aqui, voltando aqui, essas máquinas que vocês já estudaram até hoje são as chamadas máquinas convencionais, né? É uma máquina onde você tem que utilizar as suas mãos e os seus sentidos para ligar os controles, desligar os controles, observando o posicionamento das ferramentas e das peças, tá certo? O nosso curso vai ter o objetivo de estudar as chamadas máquinas CNC. Então, o que seriam essas máquinas CNC? De uma maneira geral, qualquer máquina de movimento pode ter um comando CNC. Mas no nosso caso objetivo, nós queremos estudar aqui as nossas máquinas ferramentas, né? Ou máquinas operatrizes CNC. Esse é o nosso objetivo. Então, o que seria uma máquina operatriz CNC? Né? Primeiro vamos ver o que é CNC. O CNC é o comando numérico computadorizado, né? Também conhecido como o controle, pode também ser conhecido como controle numérico computadorizado, né? E o que é que esse controle faz? Esse controle, através de um computador e apoiado por sistemas eletrônicos, tá certo? Vai gerenciar os movimentos da máquina, todos os movimentos da máquina, tá certo? Fazendo o acionamento de motores de passo, motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, sistemas hidráulicos e sistemas pneumáticos. Em todas as máquinas não existem todos esses sistemas, mas em algumas máquinas mais complexas você tem todos esses sistemas operando simultaneamente, tá certo? Então é muito importante que a gente conheça isso, né? Então a nossa máquina CNC seria o quê? Uma máquina cujos comandos, né, dos movimentos são dados através do controle numérico computacional, né? Então isso aqui, os movimentos, qual seria? Nós vamos controlar, por exemplo, a rotação dos eixos, né? Nós temos os eixos principais da máquina, por exemplo, num torno, que é o exemplo que nós vamos dar a seguir. Num torno, o movimento principal, que é o movimento de corte, é dado pelo giro do eixo que aciona a placa. Na placa você prende a peça, quando ela gira, promove o movimento de corte, que é o principal movimento da máquina, ok? Mas você pode ter outros movimentos. Então você tem aqui, por exemplo, o avanço, que é um movimento importantíssimo. Você tem a velocidade de avanço no eixo X do torno, que é o eixo longitudinal. A velocidade de avanço no eixo Z, que é o eixo transversal. Você pode ter aqui a T, que é a troca de ferramentas, né? Por exemplo, no caso da nossa máquina, aqui que nós vamos estudar no próximo semestre, a nossa máquina pode ter até 12 ferramentas diferentes, tá certo? 6 ferramentas para usinagem externa e 6 ferramentas para a usinagem interna. Quando você compra uma máquina dessa, você pode inclusive fazer modificações e dizer, não, eu quero todas as ferramentas só para usinagem externa. O seu objetivo é só usinagem externa. Ou, não, eu quero todas as 12 ferramentas para usinagem interna. Ou fazer qualquer tipo de combinação que você queira. No nosso caso, a nossa opção foi por 6 ferramentas externas e 6 ferramentas internas, ok? Então é esse o nosso sistema. Eu vou agora fazer para vocês um comparativo para vocês entenderem melhor do que seria um torno convencional e um torno CNC, ok? Vamos lá.
Bom, vamos aqui fazer um comparativo entre o nosso turno CNC e o turno convencional, tá certo? Então aqui está um esquema de um turno convencional, tá certo? O cabeçote fixo, o cabeçote móvel, a placa, o carro longitudinal, o carro transversal, o porta-ferramenta, né? A máquina convencional tradicional, né? Que nós utilizamos na escola. Muito bem. Então aqui o que nós vamos fazer? A primeira coisa que você faz quando você chega no torno é colocar uma ferramenta. Então você vai colocar a ferramenta aqui que você quer operar, né? No torno CNC é diferente, você não precisa colocar a ferramenta porque as ferramentas já estão posicionadas na máquina. Você tem um sistema, né? No nosso caso, a nossa máquina tem 12 ferramentas, sendo 6 ferramentas de usinagem externa e 6 ferramentas de usinagem interna, né? Então você já ganha esse tempo, você não precisa colocar a ferramenta, basta que você chame a ferramenta que você deseja, né? Aqui você posiciona, aqui você bota um comando como esse aqui, T0101. Então você chama a ferramenta número 1, né? Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, tá certo? Mas por enquanto é necessário a gente saber que aqui é uma montagem mecânica que você tem que fazer manualmente, né? Tudo nessa máquina tem que ser feito manualmente e depende da sua habilidade, depende da sua acuidade visual, né? Para você parar a máquina na hora certa, começar a máquina na hora certa e fazer todos os movimentos necessários para trabalhar com a máquina e construir a peça que você deseja, ok? Muito bem. Outra coisa que normalmente a gente utiliza na máquina é, para qualquer usinagem, você precisa girar a placa, né? Então, para girar a placa, você precisa escolher uma rotação. Essa escolha não é uma escolha aleatória, isso na realidade é um cálculo. Você precisa saber qual é o material que você vai usinar, qual é o tipo de peça que você vai fazer, se você vai fazer acabamento, se você vai fazer desbaste, qual é a ferramenta que você vai utilizar, o fluido de corte, enfim, toda a parte de tecnologia mecânica que você precisa saber para poder fazer uma usinagem correta, né? Quando você conhece isso aí, você pode, através de manuais, através de manuais de fabricantes, você pode saber qual é a velocidade de corte ideal para a máquina. E a partir daí, né, você pode calcular a rotação da máquina. Quando você calcular a rotação da máquina, você vai escolher a mais próxima dentre essas que existem nessa máquina convencional. Então você tem aqui, ó, 31, 63, 50, 100, 80, 160 até as maiores que vão de 1.250 a 2.500. Então se você fez lá o seu cálculo e você determinou que você precisa de uma determinada rotação, né? Vamos dar um número aqui, 1010 RPM. Aí você procura 1010 aqui, não existe. A mais próxima para baixo é 1000. Então você iria escolher 1000 aqui. Como é que você vai fazer? Para escolher 1000, né? Quem conhece o turno sabe, você tem que posicionar esse manípulo, nesse caso aqui, ó. Você faz a posição desse manípulo no L, a posição desse manípulo no Q, bota essa chave no vermelho, tá certo? E a máquina está pronta para trabalhar 1000 RPM. Na hora que você vier aqui e colocar essa chave para baixo aqui, esse manípulo para baixo aqui, né? Então você vai ligar a máquina no sentido anti-horário, tá? Esse é o procedimento na máquina convencional. Na máquina CNC, o que você vai fazer? Você simplesmente no seu programa, em vez de vir, você não vai mexer em coisa nenhuma, você vai aqui e no programa vai escrever G97S1000. Quando você escrever isso aqui, a máquina já vai fazer o gerenciamento através do comando CNC com a parte eletrônica da máquina, com os motores adequados, né? Normalmente motor de corrente contínua, tá? E aí você vai conseguir dar exatamente a rotação que você quer. Você botou aqui S1000, ela vai dar 1000. Né? E aqui começa uma grande diferença da máquina CNC para a máquina convencional. Enquanto as rotações da máquina convencional são discretas, elas vão dando pulos, né?
Por exemplo, você não tem aqui 165 RPM, nem 155. Então você vai ter que gerenciar isso aqui. A máquina CNC não. Você coloca qualquer rotação que você quiser. A máquina vai dar exatamente a rotação que você pediu, com algumas variações, né, muito pequenas, que vai atender a você perfeitamente. Ok? Então, feito isso, né, aqui você, na convencional dessa forma, na CNC você vai dar uma sentença G97, essa é a rotação que você quer, e vai botar aqui o M3 se você quiser girar no sentido anti-horário. Se você quiser no sentido horário, você vai botar M4. Se você quiser parar a máquina, você coloca M5. Então, dessa forma, você cria uma alta eficiência de usinagem, né? Nós vamos depois ver outras possibilidades também de rotações que são inclusive mais interessantes do que o G97, né? Como por exemplo o G96 combinado com o G50, tá? Mas vamos deixar isso para o futuro, tá? Muito bem. Outra coisa que nós temos aqui, quando você vai trabalhar com a máquina, você pode fazer avanços manuais, né? Você pega aqui o manípulo do carro longitudinal, vai girar de um lado para o outro e o carro vai se deslocar num sentido ou no outro. Na máquina CNC não tem isso. Você simplesmente vai colocar uma função, no caso seria um deslocamento sem controle de velocidade, você bota lá G0 e dá as coordenadas X e Z que você quer que a máquina se movimente. E ela vai fazer isso para você. Se você quiser fazer um movimento controlado para cortar, né? Então você vai utilizar a expressão G1, né? Isso aí a gente vai ver com calma lá na frente, né? Vai botar a posição X, a posição Z, e aí para que a máquina venha na velocidade adequada, você vai botar um avanço, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um avanço de 0,32, né? Um avanço assim para desbaste, vamos dizer. Na máquina convencional, como é que eu faço isso? Na máquina convencional você tem uma tabela no torno, né? E aqui você tem essa série de manípulos que vai fazer com que você procure o avanço que você quer. Então você vai botar aqui, por exemplo, esse manípulo na posição C, esse aqui na posição D, esse aqui na posição T, esse aqui na posição M, e essa alavanca aqui, que tem 8 posições, você colocaria na posição 3. Quando você fizer isso, tá certo? E você escolher aqui o avanço, para colocar aqui o avanço longitudinal da máquina, quando você acionar, ligar o avanço, a máquina vai se deslocar com esse avanço de 0,32. Só que, mais uma vez, os avanços das máquinas convencionais são avanços discretos. Se eu quisesse, por exemplo, um avanço de F 0,33, a máquina não teria esse avanço. 0,34 a máquina também não teria. Só para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui, ó, os próximos de 0,320 são para menor 0,297 e para maior 0,349. Então, se você quiser ter alguma coisa intermediária aqui no avanço de uma máquina convencional, você não consegue. Já na máquina CNC, você coloca qualquer avanço que você quiser. 0,320, 0,321, 0,319, qualquer um que você colocar, a máquina vai fazer com perfeição. Isso é outra grande vantagem das máquinas CNC, tá certo? Então, seria essa as observações que eu queria fazer nessa aula 2, né? Muito obrigado e até a próxima aula.